Paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você nessa hora para juntamente fazer mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando esse primeiro trimestre de 2024. Estamos estudando o reino e o monte, a cidadania do reino e o sermão do monte. Autor da lição, pastor Luciano Cozedei. Estamos estudando também, vamos estudar a lição 10, a 10ª lição. Ela tem como título Olhos Bons e Generosos. O texto base é Mateus 6, 22 a 23. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais o Senhor nos permitir fazer esse estudo, né? E quero te convidar nessa hora para juntos estarmos orando. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela qual nós invocamos teu santo nome, agradecidos estamos, ó Deus, na sua presença, pelo Senhor nos permitir por mais uma oportunidade de estar compartilhando, Senhor, a tua palavra juntamente com os irmãos. Abençoa-nos, guarda-nos, livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias, irmãos, e vamos fazer a leitura do texto, né? Que está em Mateus 6, Mateus 6, deixa eu abrir aqui rapidinho, né? A gente manusear a palavra do Senhor é muito importante, né? 6, 22, versículo 22 a 23. São esses dois versículos só, né? Mateus 6, 22 e 23. Que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas, né? Então está falando aqui dos nossos olhos, né? Irmãos, vamos fazer algumas perguntinhas, né, que está relacionado com esse estudo para pensar e agir, né? Nessa perspectiva do reino de Deus, ter clareza de propósito é imprescindível. Você consegue decidir com firmeza de quem viu e entendeu a vontade de Deus? Se a generosidade e a luz do contexto é compartilhar a luz do céu, como você tem feito isso? Em qual área da sua vida você precisa que Deus abra os seus olhos e ore por isso, né? São as 3 perguntas básicas. Nós vamos estar tentando trazer aqui algumas clarezas, algumas coisas que podem facilitar você compreender ao texto, né? Sempre de costume, o autor ele traz aqui o objetivo do estudo, né? E nós vamos ver aqui que o objetivo desse estudo, no final, você será desafiado a buscar em Deus a direção para ter uma visão correta de sua vontade, né? Então o estudo ele tem esse propósito, que ele nos desafia para buscar a direção e a visão correta da vontade de Deus. Na expectativa do reino de Deus, falamos sobre... Deixa eu aumentar aqui, irmãos, né? Para facilitar aqui. Ficou baixo aqui, tá? O irmão sabe que aqui a gente faz ao vivo. Brincadeirinha. Então, na expectativa do reino de Deus,
falando sobre os tesouros do reino e aprendemos que na busca da justiça do reino precisamos nos certificar que as nossas obras de justiça, especialmente a religiosa, seja isenta de hipocrisia. Nós já sabemos o que é hipocrisia, né? Hipocrisia é uma falsidade, é uma farsa. E evitamos a hipocrisia, garantindo que o nosso objetivo final seja agradar a Deus. Então nós devemos agradar a Deus através da nossa sinceridade. Além disso, é imprescindível que todos os nossos atos estejam conforme a expectativa de Deus, né? Isso é importante. Aliás, conforme a expectativa do reino, né? Esta é uma metáfora que trará essa compreensão. Nós já falamos o que é uma metáfora. Vou relembrar. A metáfora é uma figura de linguagem responsável por fazer comparações implícitas. Então ela tem a forma de fazer comparações, né? Uma linguagem própria para que as pessoas entendam melhor o que a pessoa quer comunicar. Que trará essa compreensão. Os olhos são a candeia do corpo. Eles permitem ao corpo encontrar o seu caminho. Precisa ser bom, apros, saudável, inteiro, para nos guiar para o que é bom. Então, os olhos são tudo isso aí, né? Para que possamos ser guiados do que é bom. Com base nesses versos anteriores que nos impressiona, acumularmos tesouro no céu, mais uma vez aprendemos que devemos focar os nossos tesouros que permanece. Bauman diz que a mesquinez deixa a pessoa nas trevas e que a generosidade propicia a luz. René Descartes, em seu Tratado das Paixões, né? É um livro, né? Nos Tratados das Paixões, apresenta a generosidade como a despertadora do real valor que a pessoa tem em si mesma. E nós sabemos que não há cristianismo sem generosidade. Quero falar aqui para os irmãos e dizer que a generosidade, vou ler aqui, né? Que a generosidade é capaz de deixar de lado seus próprios interesses para ajudar uma outra pessoa que tem bons sentimentos de bom caráter. O próprio da pessoa que age ou pensa em interesses próprios, abundante em quantidade excessiva. Mas nós vamos ficar só com a parte primeira, né? Que é capaz de deixar de lado seus próprios interesses para ajudar uma outra pessoa. E que tem bons sentimentos de bom caráter. Então nós sabemos que o objetivo aqui é que nós tenhamos bom caráter. Nós já falamos. E agora, irmãos, diz assim: além disso, o nosso destino é revelado nas coisas que nos dedicamos, porque o nosso coração está aonde estiver o nosso tesouro, né? O olho bom é necessário. Os irmãos lembram que na lição passada nós falamos basicamente de quê? Da expectativa do jejum, né? E agora nós estamos falando sobre do olho, né? Do olho que ilumina, da luz, né? Também. O olho bom é necessário. O olho bom focaliza com precisão os objetivos. Ele é a candeia do corpo. Vamos ver aqui, irmãos, o que é candeia, né? Significado. Deixa eu ver aqui. Que eu não pesquisei antes.
candeia. Significa a luz de Deus, que brilha através de alguém que realmente teve uma experiência pessoal com Jesus. Candeia era uma lâmpada dos tempos de Jesus, na parábola da candeia, né? Aí ele fala aqui que significa luz, não. Mas, na verdade, candeia aqui era uma lâmpada, né? Então, irmãos, a candeia é a lâmpada, é a luz dos olhos, né? E porque capta e transmite uma imagem e o nosso cérebro processa e interpreta o que estamos vendo para poder atribuir sentido. Os nossos olhos, eles captam a luz, as imagens e mandam a mensagem para o nosso cérebro e assim nós sabemos discernir as coisas, né? A interação entre os olhos e o cérebro é indispensável. Muitos têm a capacidade de ver, porém não compreendem a verdadeiramente. A visão é o canal pela qual nosso cérebro percebe o mundo, permitindo observar e perceber e identificar objetos. Ter uma visão clara e atribuir para uma compreensão mais abundante do âmbito espiritual. Então, o Cristo, ele fala que os nossos olhos, né? Os nossos olhos são a janela que vê todas as coisas. E se ele faz a comparação, se nossos olhos forem bons, vai ter bons pensamentos, vai ver coisas boas. Mas se os nossos olhos forem mais, nós vamos só pegar aquilo que realmente é destrutível para o ser humano. Vamos aqui, irmãos, também, na Bíblia eletrônica aqui, né, do nosso celular, nós vamos ver aqui em 2 Coríntios, 2 Coríntios não, perdão, 2 Reis, livro de 2 Reis, 6, 16 e 17. Nós nunca falamos Primeira Reis, não, nós falamos Primeiro Reis, porque é referente a um livro, né? E por isso nós falamos primeiro, só por uma maneira que eu ouço bastante pregador, até pessoas formadas, né, falar primeira, mas não é a primeira, porque aí entra a concordância do livro, né? É bom que os irmãos percebam isso aí. Uma vez que eu aprendi, nunca mais esqueci, irmãos. Então, 1 Reis, aliás, 2 Reis, 16 e 17. E ele disse, não temais, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Essa aqui é uma passagem, irmão, muito importante também, que um fato que aconteceu, que o povo de Israel estava sendo ameaçado pelos sírios, né? E eles temiam, né? E o que estava ali com Eliseu, o seu companheiro, ele temeu e Eliseu pediu, orou a Deus para que abrisse os olhos dele, porque maior o que estava com ele do que o que estava lá com os reis de Senaqueribe, né? O rei Senaqueribe. Então nós vemos que a importância da visão. Então nós temos que ter uma visão espiritual. Está relacionado com o sentimento do cristão, né? Temos que ter essa visão de intimidade com Deus. Porque Eliseu ali, ele orou porque ele conhecia o Deus que ele servia, né? E nós temos que conhecer ao Deus que nós servimos. É um Deus poderoso. Irmãos, muitos questionam se Jesus é Deus, se não é Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é o Deus que criou o céu e a terra. E ele enviou seu Filho Jesus Cristo. E lá em Hebreus disse que... Hebreus não, 1 João, lá... E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito Deus Pai.
Então, se o verbo era Deus, e é Deus, e esse verbo estava entre nós, que é Jesus, é o próprio Deus. Então não tem como nem debater. Eu não sou teólogo, não sou formado em teologia, mas eu vou pelo que a Bíblia nos orienta, né? Nossa visão for burlada, somos manipuláveis. As mágicas, propagandas e outras ferramentas deste tempo desejam isso. Quantas pessoas, ao caírem em si, dizem: eu não via o que estava fazendo. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Mateus 15, 14, Isaías 42, 7. Então, irmãos, é importante nós termos a visão da obra do Senhor. Porque se eu oriento uma pessoa e não oriento corretamente, faz com que aquela pessoa tenha uma queda e caia, né, naquela armadilha. É o que a Bíblia fala aqui. Nós não podemos seguir de cegos, né? Então, porque ambos cairão, tanto ele como eu estarei sujeito se eu guiar a pessoa errada. Vamos ler em Mateus, né? Para só testificar aqui o versículo, Mateus 15, 14. Vamos ver. Deixais, são cegos condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova, né? Por quê? Porque eles não falavam o mesmo evangelho de Jesus. E Jesus estava combatendo aquele evangelho, né, farisaico. Nós lemos que era um tipo de fariseu, de hipocrisia, né, que ele estava fazendo. Vamos também ver o profeta Isaías, que fala sobre isso também. Isaías 42, 7. Diz assim: para abrir os olhos dos cegos e tirar da prisão os presos e dos cachos que jazem em trevas. Aqui ele está falando exatamente do Messias, né? Que ele abriria, né, os olhos para que os cegos vissem, né? E tiraria as ataduras das prisões. Com certeza, as visões que poderia até ser também, que foi, Jesus curou muitos, são as prisões do pecado, né, que prendia nas garras do inimigo, no poder dos inimigos, pela atitude que aquelas pessoas praticavam. O pecado estava prendendo ele ao reino das trevas, né? O reino de Satanás. Mas Jesus veio para tirar as prisões das pessoas, libertar do pecado. Muitos queriam um libertador da nação, mas Jesus veio para libertar o homem do pecado que prendia ao reino das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz e o reino dos céus, né? Aplicado ao problema possessões materiais, e as pessoas dividem sua atenção entre Deus e as coisas materiais. Provavelmente não esteja focando bem a nenhum dos dois. Então, quer dizer, com certeza, se nós focarmos um, esqueceremos do outro. Então, nós falamos o bom olho, o olho bom é necessário. Agora nós vamos falar o segundo tópico, o olho da desconfiança. O olho mau, poneros, mesquinez, é o caminho de uma vida em trevas, que se fecha para Deus, para a beleza do reino de Deus, e representa a desconfiança. Quem não vê, não discerne, né? Então nós temos que ter bons olhos, para que nós não ficamos assim com mesquinez, com pequenez diante, e que não se feche, né, a porta para o reino dos céus. Quando olhamos para o adjetivo bom, empregado na Septuaginta, a Septuaginta aqui fala sobre a versão da Bíblia em hebraica.
traduzida em etapas para o grego, né? A Bíblia que foi traduzida. Tem o sentido de sinceridade, de propósito e lealdade. Então, o termo bom, na Bíblia hebraica traduzido para o grego, ela tem esse sentido de sinceridade e lealdade. Enquanto o olho mau está ligado ao egoísmo, o olho bom à generosidade. É o que está fixo em Deus. Então Deus tem um olhar para com o homem de generoso, de leal, de sincero, né, para conosco. É o que Ele quer nos transmitir através da sua vida, através do Filho de Jesus, que veio ser leal para conosco, veio ser generoso. Não podemos ter verdades superficiais e fingidas, né? Jesus não nos ensinou isso. Não podemos fechar os olhos e ceder à dúvida. O crente ele tem que crer que realmente Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu e ressuscitou, porque isso não se torna vã a nossa fé, né? Os valores do reino de Deus são inegociáveis. Então, irmão, por isso que nós destacamos as coisas que têm valor para Deus, que é ser sincero, que é ser generoso, que é ser bondoso, amável. Tudo, como diz lá, tudo que agrada a Deus, né? Aquele que, como cristão, permanece leal à verdade em todas as situações. Cria uma base sólida, uma base, né? Um ponto, né, de referência ali para a vida do cristão. Cria uma base sólida para a confiança por parte dos outros. Em todos os relacionamentos humanos, a mentira, a decepção, as promessas falsas, os contratos não cumpridos, promove todos a desconfiança. Ninguém quer tratar com pessoas assim, né? Pessoa que não tem palavra, pessoas que sempre estão decepcionando, pessoas que não cumprem com os contratos deles, né? Então são pessoas que realmente que têm que ter desconfiança. A desconfiança é como uma rachadura. Olha só, é uma parede ou uma fenda de uma represa. Pensa só em uma represa com uma rachadura, com uma fenda, né? O temor de a qualquer momento venha ser destruído e vazar todo aquele conteúdo. Pode ser água, pode ser igual lá em Brumadinho, né? Em Mariana, que vazou muito produtos, né? Rejeitos de produtos, e veio destruir as casas, as vidas daquelas pessoas. Até hoje, né? É só um exemplo que eu estou dando aqui sobre o que é a desconfiança, né? Ela causa um estrago na vida da pessoa. E trará problemas sérios e não for detectado e corrigido. Então temos que corrigir essa rachadura, né? Se tornar uma pessoa confiável. Então, irmão, nós falamos aqui, primeiro tópico, o olho bom é necessário, nós temos que ter um olhar espiritual para as coisas de Deus, de modo geral. O olhar da desconfiança que traz grandes prejuízos, que as pessoas não têm situações que vêm a trazer problemas sérios para o ser humano. E agora nós vamos falar sobre a luz da generosidade. E fala exatamente sobre nós, né? Diz assim: vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Não está ligado o que ela em si, mas a luz que ela emite. O povo de Deus ilumina. Jesus é a luz, né? E nós somos a candeia, nós somos a lâmpada para brilhar essa luz para o mundo. Então devemos brilhar o que Jesus ensinou, né? Um coração iluminado, aberto para Deus, que vence as trevas e a mesquinhez e a desconfiança, e ilumina. Um cristão verdadeiro, né? Não um pseudônimo de cristão, mas um cristão, ele deve iluminar o ambiente aonde ele está.
O povo de Deus torna a luz manifesta, olha só, que propaga seus raios. Pensa só em uma luz irradiando, né? Aqui nós temos uma luz aqui logo aqui em cima, e ela irradia. E normalmente a luz, para iluminar, ela é colocada num pedestal, num lugar alto, num lugar que todo mundo possa deslumbrar ela, né? E espalha e brilha como uma tocha. O cristão que vive os valores do reino de Deus brilha. O cristão verdadeiro, o cristão, né? Não vou falar cristão verdadeiro. O cristão, ele tem que brilhar. É necessário brilhar diante das trevas, porque as obras das trevas são infrutíferas, né? Mas as obras da luz, elas são claras e permanentes. A prática da generosidade é uma virtude essencial que abrange não apenas o oferecimento de bens materiais, mas também dedicação de tempo. A prática da generosidade é uma virtude essencial que abrange não apenas o oferecimento de bens materiais, mas também de dedicação de tempo. Então, também faz parte você dedicar o tempo. A companhia, orientações, alegria e até mesmo a própria presença ao próximo, né? Muitas das vezes esquecemos que nossa presença, nossa ajuda de companheirismo, de solidariedade, né, com o ser humano, com outro ser humano, caiu a caneta, mas não tem problema não. Ela faz bem às outras pessoas. Sabe por quê, irmãos? O homem, ele é um ser sociável. O homem, normalmente, ele gosta de ter alguém por perto, né? E por isso ele sempre está tendo relacionamento com pessoas, convivências, né? Sendo generoso, harmonioso com as pessoas, para que ele tenha boas amizades, né? Conheça as pessoas boas, compartilhe momentos, alegria, né? Como foi falado aqui, alegria, ele tem prazer de estar perto das pessoas, né? A capacidade de enxergar é crucial para perceber que não só a nós mesmos, mas também as pessoas ao nosso redor e as oportunidades que se apresentam. Então, muitas oportunidades podem ocorrer com o seu próximo, com as pessoas que estão do seu lado. É uma oportunidade de você valorizar esse momento e compartilhar o amor de Deus, né? Através do que Cristo ensinou, através das Escrituras, como ensina, né? Que nós devemos ser bons para as pessoas, ser generosos com a pessoa, ter amor e compaixão com as pessoas, tentar entender o mundo de uma forma que eles percebam que a vida não termina aqui. Muitas pessoas estão pensando que a vida é só aqui. Não, a vida vai continuar. Ela, de uma forma ou outra, ela vai continuar. Como mencionado em João 4,35, não dizeis que vós ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branqueia para a ceifa. Jesus está falando especialmente de evangelizar, de semear. Quando você fala da ceifa, você fala de colheita, você fala de plantar, de semear. Você está regando a terra, né? Cultivando a terra para que ela dê muitos frutos. Então, irmão, vamos te preparar. E ele disse, eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branqueia para a ceifa. A generosidade assim se revela como um reflexo luminoso de que habita em nosso coração, irradiando por todo o nosso ser. Jesus usou várias metáforas, né? Várias parábolas para chegar ao ponto objetivo que ele queria, que é que a pessoa se despertasse para o amor de Deus e para o amor do próximo também, né? Quando você ama a Deus,
e você ama o próximo, você está cumprindo o maior mandamento, que é o mandamento do amor. Jesus, a Bíblia diz que há 3 coisas que se perduram, né? A esperança, a fé, a esperança e o amor. Entre essas 3 coisas, o maior amor. Então, Deus, e ainda fala assim, Deus é amor, né? Deus se revela em amor. Não há amor maior, né? Lá em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Se ele amou o mundo, amou as pessoas que aqui estão, amou o que ele criou, então é sinal que Deus ama. E se Deus ama, quer que nós amemos também. E ele fala aqui da ceifa, fala da colheita, porque ele quer que as pessoas ouçam. O objetivo maior que ele veio aqui foi de evangelizar e pregar o amor de Deus a essas pessoas, que Deus a todo instante está pensando nelas, no futuro delas. No futuro meu e seu, irmão, que não termina nesse mundo. Não sejamos ignorantes. Sabemos que nós temos um começo, meio e fim. Desde lá nas séries iniciais, lá quando nós estudávamos, sempre apresentava, né? O homem cresce, nasce, morre, cresce, reproduz e morre, né? Então, irmãos, nós um dia vamos passar dessa vida para ter um encontro real com Cristo. Todos nós, eu, você e muitas pessoas, né? Crendo você ou não, nós vamos fazer isso, né? Talvez você não crê, mas eu creio. Porque a Bíblia nos fala. Porque a Bíblia foi inspiração de Deus, o próprio Deus, falando ao coração do homem através da escrita, né? E ele fala sobre que nós devemos evangelizar. Jesus veio, morreu no nosso lugar e nós devemos, né, falar do amor de Cristo. E ele nos traz aqui a generosidade. Deus foi generoso para com o homem. E ele fala sobre os olhos, porque capta, né, todas as coisas. Coisa maravilhosa é a visão, né, irmão? Então, irmãos, já chegando no final aqui, a conclusão. A palavra grega para os olhos é optomos. Vou falar assim mais ou menos, que eu não sei grego. Optomos. Oftalmos, né? Que vem, eu acho que deve ter oftalmologia, deve ser um negócio assim. Mas quem estudou grego, perdoe aqui, né? Eu não estudei, não fiz teologia, só leio aqui que os irmãos estudaram, né? Podendo também significar metaforicamente como olhos de mente. Então essa palavra quer dizer isso, né? Olhos da mente, ou faculdade de conhecer, né? Perceba que nada pode ficar de fora. Todo nosso ser precisa ser preenchido por essa consciência de que Deus nos mostra o caminho para uma vida feliz e abençoadora. Lembra do versículo, irmão, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É engraçado que antes dessas palavras tem sempre um vogal, né? E ele fala aqui, né? Eu sou a vida, né? Eu sou o caminho. Então, irmãos, nós percebe aqui que Jesus já deixa claro que só vai através dele. Se ele é o caminho, não tem outro caminho, né? Uma vida mesquinha advém de uma cegueira espiritual que nos afasta de Deus. Rouba o discernimento espiritual e a sinceridade do propósito. É interessante, irmão, que fala assim, uma vida mesquinha advém da cegueira espiritual. Então, irmãos, temos que buscar os bons olhos, né? Temos que nos estar perto, mais próximo de Deus. E ele diz, uma vida mesquinha advém da cegueira espiritual que nos afasta de Deus. Rouba o discernimento, discernir o que é certo e o que é errado, né? O discernimento espiritual e da sinceridade do propósito.
que nós tenhamos propósito verdadeiro. E se o olho faz tropeçar, não observamos a trave existente e temos olhos e não vemos, porque isso aqui está baseado naquele versículo, né, irmão? Que vai ser falado aqui. Precisamos da luz de Cristo que nos impulsione a levantarmos os olhos, pois nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmão, esse versículo aqui é muito lindo, né? Porque ele fala exatamente do quê? Do reino dos céus, que generosamente, né, Deus nos abençoou através do seu Filho. Irmãos, olhos nunca viram. Imagina um lugar sensacional para nós, né? Você já imaginou um lugar bonito, assim, que você já foi, que você já admirou? Né? Às vezes eu vejo pela televisão lugares lindos, mas o céu é muito mais do que isso, irmão. O céu é uma coisa, pela fé eu vejo assim um lugar extraordinário, que nem tem palavras, né? E que nem os ouvidos também ouviram, irmão. Imagine, né? Quantos seres terão lá? Os anjos, arcanjos, coisas que nós nunca vimos com nossos olhos físicos, né? E mais a multidão de pessoas que já foram para lá, já, né? Estão lá esperando o momento da adoração ao nosso Deus, né? Que vão adorar noite e dia. Tem pessoas que falam, isso aqui é um comentário meu, tá, irmão? Que fala assim, quando chegar eu vou perguntar. Eu não vou perguntar nada, irmão. Não quero perguntar nada. Eu quero só estar ali já é a vitória do crente chegar naquele lugar e deixar tudo para trás. Nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Vamos ler, irmãos, aqui Mateus 5:29, né? Estão lendo esses textos aqui, Mateus 5:29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque e tira para longe de ti, pois te é melhor do que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, irmãos, nós estamos falando de olhos bons e de olhos ruins. E ele recomenda aqui que nós almejemos as coisas boas, né? Que nós, para que não seja lançado nesse lugar de tormento que se chama inferno, né? Lugar que não foi preparado para nenhum de nós, né? Vamos ler também Mateus 7, 3, né? E por que reparo no arqueiro que está no olho do teu irmão e não vê as traves que está no teu olho? Isso aqui é porque as pessoas queriam ensinar e não tinha nem para ele próprio. E não estava com uma trave no olho, né? Uma cegueira espiritual. Então Jesus recomenda que tiremos primeiro a trave do nosso olho e depois ajudemos. E como dirás ao teu irmão, deixa tirar o arqueiro do teu olho, e eis que uma trave no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão, né? Então são ensinamentos de base de que Cristo nos ensinou, né? Que primeiro devemos tirar a trave dos nossos olhos, para depois tirar a trave, porque assim nós teremos uma visão melhor da onde está a trave. É interessante isso aí, né? São ensinamentos eternos mesmo. E Mateus 8 também, Mateus 8, 18. Que diz assim, Jesus vendo em torno de si grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado. 8:18, ok. 1 Coríntios 2:9. Esse aqui é o versículo que vem falando aqui anteriormente, né? Como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, o olho não viu,
e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, irmão, Deus tem preparado coisas extraordinárias para nós, né? Não vamos nos prender às coisas de hipócritas, né? De mentiras. Vamos ficar com as coisas reais. E nós falamos assim, sejamos generosos e propaguemos a luz de Deus. Que Deus tem querido dos seus filhos, ultimamente, é que nós foquemos na evangelização, irmão. Que nós foquemos em ganhar alma para Cristo. Que nós foquemos em levar o reino dos céus ao conhecimento. Que nós busquemos a Deus de todo o nosso coração, para não ir para aquele lugar aonde o fogo nunca se apaga. Então, irmão, vamos buscar, como diz aqui, né? Vamos ficar com esse daqui, né? 2 Coríntios 2:9. 2:9. 2 Coríntios. Peraí, errei aqui. 2 Coríntios 2:9, né? 2 Coríntios. Não, 1 Coríntios. 1 Coríntios 2:9. O que Deus preparou para nós, né? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para nós. Vamos buscar esse lugar, vamos crescer na graça, no conhecimento de Jesus, vamos estudar a palavra de Deus, vamos pregar a palavra de Deus, vamos viver a palavra de Deus, vamos nos aproximar e reverenciar o nome de Deus. Não importa o que as pessoas pensem, não importa o que as pessoas digam, não importa se eles creem no Evangelho ou não, não importa se eles acreditam em Deus ou não, não importa se eles acreditam em Jesus ou não, mas nós que temos fé, que buscamos, que nos aproximemos, que nos consagremos, como a palavra diz, aquele que é sujo, se suje, aquele que é limpo, se limpe mais ainda. Vamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Vamos bater na porta e ela vai se abrir. Vamos entregar o nosso coração com todo o nosso sentimento, com todo o nosso querer a Deus. Não sejamos, não busquemos a hipocrisia e não falemos aquilo que nós não sabemos, mas vamos nos aprofundar em conhecer e querer conhecer a Cristo, que é autor e consumador. Quando o Evangelho fala autor e consumador, você pode pensar numa obra literária, numa escultura. Você pode pensar assim, quem fez essa obra? Então, Jesus é o nosso autor e consumador. Irmãos, a vida é passageira. Hoje você está me vendo aqui, gravando esse vídeo, e com certeza um dia talvez você não vai ver mais neste mundo, né? Não sabemos o dia. Na hora muitos pensam nesse versículo que Jesus, especialmente só naquele dia que Jesus vai voltar, né? Lembra da palavra de Marta para Jesus? Eu sei que ele virá, né? Nos finais, no dia final, né? Mas ele pode vir hoje, para qualquer momento, para cada um de nós. Então vamos buscar Deus agora, vamos unir as nossas forças, vamos agradecer a Deus pela vida, saúde, bondade, o amor que Ele nos dá, que é incondicional, não tem preço, Ele já pagou todo o preço, né? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais esse estudo que nos proporcionou. Vamos lá. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, ao único que é e que era e que há de ser, ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas que nós vemos, Senhor, com nossos olhos e ouvimos com nossos ouvidos, Senhor,
coisas maravilhosas que o Senhor tem criado, coisas que nós nem imaginamos que existe, mas que existe, ó Pai. Coisas que são verdadeiras, coisas profundas. E o Senhor tem nos ensinado através do seu Filho Jesus Cristo, através da sua palavra, a real mensagem, Senhor, que nós preguemos e anunciemos e vivamos, Senhor, esse evangelho pleno da graça de Deus. Obrigado, Senhor, por ter revelado aos pequeninos, a mim, a todos, aqueles que com sinceridade se aproximam perto de Ti e que busca, Senhor, e que bate, e que abre a sua porta para que nós entremos e saciemos contigo, ó Deus. Tu és o pão da vida, Tu és a água que jorra para a vida eterna. Tu és o ontem, o hoje e será sempre, Senhor, eternamente. Obrigado, Senhor, por revelar a sua bondade, pela qual nos trouxe a conhecer o Teu Filho, o nome que é dado sobre todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua vida, pela vida que nos deste, pela criação que formaste, ó Deus, em todo o universo, por ter nos criado a sua imagem e ter formado a sua semelhança. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer para todo e todos sempre. Amém. Meu amigo, meu irmão, chegamos a mais um final de um estudo que fala sobre o reino e o monte, né? E a cidadania do reino do Sermão do Monte. Se você tem gostado do nosso estudo, né? Então venha conosco, venha ouvir mais, venha aprender, venha me ensinar também, né? Eu não estou aqui só para ensinar, não. Estou aqui para aprender com os irmãos também. Alguma dúvida, se tiver aquilo que eu puder ajudar os irmãos, né? E também os irmãos podem me ajudar também, tá, irmãos? Então, se assim o Senhor nos permitir, até o próximo estudo, se nosso bom Deus nos permitir. Amém? Amados irmãos, nós estamos orando sem cessar, orando pelo nosso Brasil, orando pela família, orando pela proclamação do Evangelho, pelo avanço missionário, orando pelas igrejas, orando pelos pastores, orando pelos líderes, orando por todos. Toda a última sexta-feira do mês, nós temos tido vigília de oração na nossa sala virtual de oração. E muita gente tem participado. Próximo ano, nós teremos uma vigília de 366 dias, ininterrupta. Vamos começar no dia 31 de dezembro, meia-noite, e vamos até 31 de dezembro de 2024, meia-noite. Nós precisamos de 1.464 igrejas para orar durante 8.784 horas. Cada igreja assumindo um bloco desta vigília ininterrupta de oração durante um ano. O site para inscrição já está disponível. Faça o cadastro da sua igreja nesta grande vigília. Os batistas brasileiros orando um ano sem cessar. 2024, ano da grande muralha de oração. Ano de oração. Conto com você, conto com a sua igreja.